Ó, a gente vai avaliar agora o capítulo 2 de um texto que a gente já avaliou no começo, e ele tem uma premissa que eu acho bem legal. Bem legal. Só que a execução dele eu acho que é complicada. É Fictásia, do Kleber Carvalho. Ele mandou aqui com a sinopse no começo, então bora começar por ela. Eu vou até botar o chifre porque eu gosto de espancar a sinopse, viu? Emília era uma escritora apaixonada por histórias, mas tudo mudou na noite em que o pai foi, assim, um ponto importante e que eu mexi muito enquanto eu estava escrevendo Corvo e a Fênix. Quase sempre, quando a gente usa fora, quando a gente usa esse RA no final de alguns termos, fora, acontecera, dissera, a gente pode mudar para uma versão assim, foi. E a gente não perde informação, não fica repetitivo e fica mais direto. Fica mais direto. Então eu sugiro que vocês façam isso. Eu, durante a escrita, várias vezes eu chegava na conclusão de que eu sou obrigado a colocar fora, porque nada encaixa direito aqui. E aí quando eu fui reler, né, eu achei todos eu conseguia alterar para uma versão simples. Todos. Foi só ilusão da minha cabeça. Agora, para a Emília, histórias não passam de uma ferramenta para alcançar seu objetivo maior, vencer a fictásia, o torneio onde escritores lutam ao lado de seus personagens, e usar o desejo onipotente concedido ao vencedor para trazer seu pai de volta à vida. Isso aqui é legal, porque já apresenta pra gente o plot inicial da história, a motivação da protagonista e explica pra gente muito sobre o porquê ler essa história. É uma história sobre escritores que os personagens tomam vida e lutam. Essa é a história. Essa é a parte visual. Isso já é interessante. Qual que é a história da Emília? O pai foi morto e ela quer ressuscitar o pai. E ela conseguiria fazer isso vencendo esse torneio. Isso é muito legal. Né? Você já entregou todas as informações necessárias para a pessoa tomar a decisão de comprar o seu livro ou não aqui, quando a gente fala sobre sinopse. Então, foi um começo assim... Óbvio, esse começo aqui, Emília era uma escritora apaixonada por histórias, mas tudo mudou na noite em que o pai foi assassinado pela própria criação. Essa parte aqui poderia estar melhor escrita. Mas... Perdão, mas a informação que ela passa é legal. Então, tipo, não vou criticar, não. Eu acho que esse parágrafo ele tá muito bom pro propósito que é de uma sinopse. Ao invocar Ignis, o vilão sarcástico de um de seus livros de fantasia, Emília acredita ter uma chance de vencer, mesmo que a relação entre os dois seja instável. Mas quando Júlia, a protagonista tímida do romance sáfico de sua melhor amiga, acaba sendo invocada por acidente, Emília precisa lidar com o desafio adicional de guiar uma personagem que não foi planejada para ser parte da competição. Isso aqui também é muito legal, por quê? A gente sabe o plot base inicial. Aqui a gente tem uma complexidade da trama. Então ela vai ter que ganhar esse torneio. Qual que é a dificuldade que ela tem? Essa daqui. Que vai invocar o bicho errado. E o bicho que foi invocado é fraco. Então fica a pergunta, como? Como que vai fazer? Legal. Em um torneio onde é preciso ficar tudo para vencer, Emília terá de enfrentar os próprios demônios para chegar ao topo, mesmo que ficar frente a frente com eles se prova mais difícil que qualquer batalha que possa travar. Isso aqui, delete. Não tem porquê, não agregou nada na sinopse, delete. Esses dois parágrafos aqui estão bem bons. Eu poderia melhorar eles, talvez, com um pouco de esforço, mas eu não tô com cabeça pra... Eu não consegui ter nenhuma ideia muito direta de, vamos arrumar assim, assim, assim. Tá ligado? Então, daria pra arrumar só a ordem, a escolha dos vocábulos, as palavras, mas as informações pra mim tá perfeito. Você já tem aqui uma sinopse muito boa, não tem por que ter aquele outro parágrafo inútil. Não precisa. Já é legal, tá ligado? Bora lá, capítulo 2. A multidão se amontoava à minha frente como formigas atrás do doce. Me recostei do balcão, tomei meu copo de café em mãos e observei. Quais seções iriam desaparecer primeiro? A de mangás foi logo de cara, provavelmente pela reputação de sempre ter vencedores. Claro, né, tem o Goku,
Tem o One Piece, eu esqueci o nome do outro cara fodão. Não tô falando do One Piece, que é o Luffy. Eu tô falando do... Tem o One Punch Man, né? Tudo de anime. Os caras de anime sempre são apelão. A ala da livraria de fantasia e ficção científica não demorou muito mais pro meu alívio. Mas quando vi aqueles exemplares de Gula dos Reis permanecendo intocados nas prateleiras, senti o choque de realidade que não tinha vindo buscar. Andei em direção aos meus livros. O sabor quente do café aquecia minha garganta, mas não o que estava sentindo. Ir ver as histórias mais cobiçadas pelos leitores na semana pré-fictásia sempre foi um hábito, uma forma de ver a trend com os próprios olhos. Ainda assim, assistir o trabalho que dediquei 8 anos da minha vida a pegar poeira na estante não era nada fácil. Primeiro ponto aqui, eu vou fazer uma crítica não ao texto do Kleber, porque até que tá bem legal, mas sim a esse desenvolvimento da personagem. Se você leva 8 anos para fazer um livro para ser lançado, tipo, primeiro livro e tal, você tá perdendo tempo. Tá perdendo tempo. Porque provavelmente a primeira ideia que você teve, a primeira execução que você teve é ruim e não vai dar em nada. Você vai provavelmente ter um bom livro de verdade lá pelo 4º livro completo que você fizer e tiver a intenção de lançar. Então, dá pega das coisas, tá ligado? Dá pega. Se essa mina ficou 8 anos se dedicando pra escrever uma obra e lançar ela, cara, sei lá se essa obra aí é boa de verdade. Ela podia ter lançado outras coisas no processo, fazer o nome dela ser maior, né, ter usado esses 8 anos de uma forma mais útil. Não só escrevendo num quarto escuro, mas também divulgando, construindo o nome com outras obras, até lançar aquela história que ela considera uma obra-prima. E provavelmente quando ela chegasse na hora de lançar essa obra, ela ia perceber que não é uma obra-prima e ia deixar mais de ladinho. Provavelmente. Eu tô no 3º, então acho que tô quase lá. Se for no 3º ano, Eric, acelera esse processo aí. 3 anos trabalhando em cima do mesmo livro já é muito tempo. Já é muito tempo. Se for uma série de fantasia e você tem muita grana, ou você vem de uma família rica, beleza. Mas se não, para de enrolar. Lança logo essa porra. Vê como é que o pessoal responde. Gasta no mínimo 6 meses só focado em divulgar e parte pra próxima. Outro ano sem chegar lá. Uma voz soou ao meu lado. Virei o rosto e me deparei, né? Não, pode ser me deparando com 2 garotos. O mais alto parecia um pouco mais velho do que o outro. Talvez o suficiente para ter visto meu pai no auge. Ótimo. Você já devia ter parado com isso, Emília, pensou ele. Uma voz tão irritante quanto o olhar penoso. Melhor do que ficar acabando com os personagens do seu pai. Vai procurar uma louça para lavar, garoto? Ele riu. Aposto que você faz isso melhor do que escreve. Caralho, cadê machista? Contive um xingamento. Descontar a raiva num leitor frustrado não valia a pena. A confusão que aquilo causaria numa livraria cheia. Eu tinha que prezar pela pouca confiança que os funcionários ainda tinham em mim. Não podia me deixar ser expulsa mais uma vez só por causa de um moleque boca. Dei as costas aos dois e caminhei para a saída. Seu pai teria vergonha. O mais velho ainda fez questão de... Esse ainda... precisa. Ah, não, beleza, então, Eric. Você tá... 3ª obra, suave. Suave. E esse negócio que eu falei de 4º livro, eu não tô tirando de mim não, tá, gente? É uma parada que eu tive a honra de ter esse conhecimento trazido para mim por alguns escritores grandes mesmo, que publicam no Brasil e também gringos, que eu tive contato pessoal e o pessoal acabou tendo essa conversa e eu tava ali junto. E é meio que uma métrica, sabe? O 4º livro real que a gente escreve, livro mesmo, costuma ser de fato um bom livro. Se estiver evoluindo, se estiver trabalhando. Então é uma boa métrica. Normalmente o 4º livro é da hora. Por mais que eu não gostasse de ouvir aquilo, era verdade. Ainda assim, uma que eu mudaria. Quando eu finalmente alcançasse o top de vendas, quando um verdadeiramente forte fosse invocado. Eu acho que caberia um ponto. Poderia fazer o que meu pai não conseguiu. Ainda não tinha o altruísmo dele para lutar por um desejo alheio, mas teria ele de volta a qualquer custo. 2A aqui, tá? Ah, esse aqui, se não me engano.
é esse aqui, né? Pois é, a grande parte do arco da Emília é desapegar da série de fantasia do pai dela e começar a publicar livros que ela realmente quer escrever. Da hora, Kleber. Da hora mesmo. Tudo que podia fazer para honrá-lo, aqui eu acho que seria um para. Teria um para aqui. Para honrá-lo, para vencer com o ficto de suas próprias histórias. Chamei o carro pelo aplicativo de corridas, assim que pude. Você pode tirar o corridas, né? Meio um carro pelo aplicativo já está suficiente. Assim que pude, tentando tirar da minha mente as palavras daquele garoto. Lê-las em comentários e mensagens privadas era fácil. Eu simplesmente ignorá-las. Na vida real, frente a frente, era bem mais difícil. Acho que tem um mosquito me... Um carro de última geração parou à minha frente e eu entrei, dando um último gole no café e o jogando na lixeira. A ordem das coisas está errada. Porque se ela entra no carro e ela dá um último gole no café e joga na lixeira, quer dizer que ela jogou esse copo na lixeira de dentro do carro. Você pode adicionar algo como jogou pela janela do carro na lixeira, ou você pode só colocar a ordem dos fatores ao inverso, né? Deu o gole, jogou na lixeira e depois entrou no carro. Davi Teteu, pô, alegria então que você tá aí, mano. Obrigado aí pelo carinho, né? Obrigado por ter se esforçado pra ver. Um motorista de meia idade me lançou um olhar curioso pelo retrovisor, talvez surpreso pelas olheiras ou a palidez do meu rosto. Ele apenas se reservou ao silêncio. Eu não estava mesmo com disposição para o contar sobre meu vício em notícias da fictásia, em como via a madrugada passar colada na TV a cada novo detalhe do campeonato. Soaria melhor dizer que era uma escritora cansada, focada demais no trabalho. Quem sabe até fingir ser uma daquelas autoras anônimas que sempre surgem nos nomes do torneio. 15 minutinhos de fama não machucariam ninguém. Abri a boca para falar, mas a vista que tivemos ao entrarmos na Avenida Paulista me calou. Postes e calçadas refletiam a luz do pôr do sol em suas pinturas, reluzindo nos olhos dos personagens que as enfeitavam. Estandartes e bandeiras das histórias mais populares balançavam nas janelas de prédios, enquanto pintores se penduravam em escadas pichando? Eu acho que é pichando, tá, cara? Posso estar errado, né? Vamos usar. É isso aí mesmo, é pichando, mano. Tem o N, tá? Pichando figuras inteiras em paredes. Você pode usar, na verdade, o correto seria grafitando, tá? Porque o pichando, ele é de picho. O picho é... Aqui, tá ligado? Flagra jovens pendurados em corda pichando o muro de prédio. Tipo, isso aqui é um picho. Ação, pá. Essa é a manifestação de arte picho. O grafite... E o grafite é a arte em si, tá ligado? Isso aqui não é picho. Tem palavras e tal, mas não é picho. Dá pra ver a diferença. Tipo, vamos ver se tem algum picho aqui que eles estão botando como se fosse grafite. Não, acho que tá bem coeso, na verdade. Tá bem coeso. Grafite... Bom, eu não sei se vocês conseguem entender a diferença. Acho que deve dar. Talvez isso aqui. Aqui parece que os caras fizeram um grafite e alguém foi lá e pichou por cima do grafite. Que eu nunca vi na minha vida. Tá ligado? Eu nunca vi na minha vida alguém ser bocó o suficiente pra grafitar ou pichar em cima do trampo de outra pessoa. Como isso aqui é coisa de estoque, talvez sejam imagens que foram manipuladas, né? Porque, mano, é muito desrespeito você pichar ou grafitar em cima do trampo de outra pessoa, tá ligado? Mas essa é a diferença. Então eu colocaria grafitando. Grafitando. Porque eles estão fazendo imagens, né? Estão pichando, estão grafitando. Grafitando figuras inteiras em paredes. A cada esquina, telões gigantes eram montados para transmitir
cada momento do torneio. Passamos por um já ativo que mostrava a classificação dos personagens mais populares em tempo real. Uma garota de um desenho animado passou de posição fazendo um amontoado de pessoas gritarem em euforia e bradar as bandeiras com o rosto dela ao ar. Esse novo presidente não tá poupando dinheiro mesmo, começou o motorista. Ué, é socialismo? 30 anos atrás, eu diria que isso tudo podia ser gasto. Pode falar gastado, né? Melhor com saúde e educação, eu ele. Que não tem ponto, tá? Quem diria? Meu pai me contava, ainda mais por educação do que interesse. Meus olhos mal podiam dar aquela paisagem. Era a Copa do Mundo, garota, futebol, tempos em que a gente corria atrás da bola e não tinha uma deusa para bancar toda a necessidade humana. Mas tenho que admitir, ele suspirou e olhou pela janela. Aqui tem que ser maiúsculo, tá? Porque vem o ele. Se suspirou primeiro, aí seria assim mesmo. E olhou pela janela. Que bom que essa divina apareceu. Não lembrava disso, mas aparentemente tem uma deusa que faz eles poder viver de boa, né? Apesar de ter um cara que dirige Uber, então não parece que eles vivem tão de boa assim. O resto da viagem seguiu entre saudosismo religioso e futebolístico. Eu não tinha do que reclamar da divina, mesmo que viver sob a mão de uma divindade humana soasse perigoso. Sem os serviços sociais consequentes da onipotência dela, é um comunismo. Eles vivem em comunismo. Provavelmente estaria... Não vivem em comunismo, vivem em socialismo, né? Porque tem alguém que... Provavelmente estaria catando o que comer agora. Quer dizer, calma. Não é necessariamente um socialismo. Calma. Deixa eu não falhar com os meus camaradas. Eu tô sendo muito precipitado. Como tem uma concentração de poder, não tem como ser socialismo. Mas ele divide pelo menos a questão do acesso igual para todo mundo. Provavelmente estaria catando o que comer agora. Uma filha única sem emprego e uma mãe débil não teriam muita chance no mundo que ela eliminou. A voz robótica do telefone me avisou que já tinha chegado ao meu destino. Paguei o senhor carismático e saí do carro, observando a casa humilde à minha frente. Não era tão bonita quanto a nossa velha moradia do Morumbi, nem tinha o mesmo charme com aquela fachada mal pintada, mas tinha uma cesta cheia de comida no pé da porta e vizinhos silenciosos. Tudo o que eu poderia pedir. Tomei a cesta de comida, eu vou responder essas perguntas aí sobre o corvo em seguida, tá, gente? Só quero interromper a leitura para elas porque é uma resposta meio grande. Alguns pães... Tá, tomei a cesta de comida em mãos e vasculhei os alimentos do dia. Alguns pães, verduras, frutas, um punhado de carne. Não era da qualidade boa e luxuosa que se podia comprar no mercado, mas era mais do que o suficiente para nós duas. Mal podia esperar para provar o jantar maravilhoso que minha mãe faria. Cara, é um sistema teocrático. Então, assim, ele nem dá para dizer que é uma social-democracia, porque não é uma democracia, né? É um governo teocrático, baseado em religião, da qual existe uma representante religiosa que comanda tudo. Mas, aparentemente, a população toda, amplamente, tem as suas necessidades totalmente supridas. As suas necessidades básicas estão asseguradas. Então é uma teocracia onde não é o clero, não é o clero que explora a humanidade para conseguir ter uma vida melhor. Mas aparentemente toda a humanidade está bem. Ou seja, é uma utopia. É uma utopia teocrática. Não era de qualidade boa e luxuosa, mal pude esperar para provar o jantar maravilhoso que minha mãe faria. Puxei a chave do bolso e abri a porta. Mãe, tô em casa. Apenas o silêncio veio como resposta. E morreu. Caminhei guiada pelo som baixo da TV até chegar na sala, onde ela permanecia sentada na cadeira de balanço com algo em mão. Me aproximei melhor e deixei escapar um suspiro ao ver o álbum de família e pensar que ela acharia aquilo depois que escondi. Olha para o seu pai. Sou ela na voz fanha de sempre. Lembra desse dia? Você estava tão ansiosa para ir à praia. Quantas vezes eu tenho que dizer para a senhora? Tomei o álbum das mãos fracas dela em um movimento.
Os olhos levemente enrugados se levantaram para me olhar. Acho que para ficar melhor. Quase como se pedissem por pena. Filha, por favor. Não, a gente já conversou com a psicóloga sobre isso. Ela desviou o olhar para a pequena TV e se calou. Era quase como se pudesse escapar da realidade assistindo aquela família. Mas a realidade era outra. Meu pai estava morto. E eu já tinha aceitado essa verdade há muito tempo. Já tinha passado da hora da minha mãe ver a mesma coisa. Olhei para a cesta. Olha, hoje trouxeram frango. O que a senhora acha de a gente cozinhar aquele strogonoff? Ela soltou um pesado suspiro e se ergueu da cadeira. Estou cansada, Emília. Vou dormir um pouco, tadinho. Pode fazer a sua janta. Pega, né, mano? Pega no coração. Ela passou por mim a passos arrastados. Pouco tinha ainda daquela destreza e agilidade de uma bailarina. Legal. Inseriu já a informação da mãe. Tentar me lembrar da última vez que a vi ensaiar um passo só me dava dor de cabeça. Peraí, mãe, vamos comer na mesa. Eu ajudo a senhora na cozinha. Pô, eu ajudo a senhora na cozinha é foda, né? A filha podia meter um eu cozinho. Não, eu ajudo. Eu corto a cebola. Boa noite, filha. Isso aí tá certo, essa mãe aqui. Ela caminhou até o quarto e fechou a porta. Permaneci parado por alguns instantes, ainda tentando imaginar se algum dia eu chegaria a ela. Se passaria daquele muro maldito. Esse maldito aqui não precisa. Daquele muro levantado pelo luto. Legal, ficou legal. Apenas as palavras de afirmação da psicóloga não ajudavam. Caralho? Já faz isso tudo que eu tô lendo? 21 minutos. Porra! Bom, eu vou parar de ler aqui por causa do tempo, né? Mas assim, o Kleber, tá muito legal, mano. Muito, muito legal mesmo. Tá legal de verdade. Eu tô curtindo. Já falei, eu acho o plot massa. A linha de construção tá legal. Eu tenho medo do tamanho desse livro. O medo do tamanho que você vai deixar esse livro. Porque ele tem um potencial para ser um livro muito desnecessariamente grande. Eu sei, gente, que eu insisto muito nisso. Mas é verdade, tá? Falo isso porque eu quero bem de vocês. O mercado, ele não tá absorvendo livrões de autores brasileiros de médio porte, independente, de editora de médio porte. Não tá absorvendo. Não adianta. Não adianta. O seu produto, para o público leitor, ele for caro e você não tiver grana ou influência para convencer ele a dar uma chance para o seu livro o suficiente para ele se tornar confiável, né? Ter 300, 400 avaliações na Amazon, todo mundo saber que o livro existe, você ter uma comunidade grande, forte. Se esse não é a sua realidade, não escreva livros grandes. Se você escrever, guarda eles para um momento mais propício. Lancem livros de até 300 páginas. Por favor. Por favor. Na boa mesmo. Pela Outline vai ter umas 350 páginas. 350 páginas, tá ok. Tá ligado? Você ainda não tá indo pro patamar de um livro grande de verdade, que seria tipo 400 páginas. Já é grande. 350, você vai estar perdendo dinheiro em comparação com o autor que tem até 300 páginas. Porque o preço que um livro de 350 páginas é vendido é o mesmo preço que um livro de 200 páginas é vendido. Um livro de 200 páginas, ele vai ser vendido a 40 a 50 reais. Um livro de 350 páginas vai ser vendido a 40 a 50 reais. Vocês entendem? Um livro maior, ele vai ser vendido mais caro. Um livro de 400 páginas já alcança 60. Só que a que custo? Você tem que ter cacife para fazer a galera comprar por esse valor. Porque aí você já está competindo com o preço de grandes best-sellers internacionais. Você não tem mais a vantagem do preço. E você não tem como baixar muito o preço, porque senão você não vai conseguir ter lucro suficiente para reinvestir. Então, atenção. Como você... No caso do Kleber, o Kleber já falou que na Outline vai dar umas 350 páginas. Que bom. Que bom. Que bom mesmo. Não faz série. Não faz série. Você pode deixar um gancho para uma série, mas
lance o livro único. Lança o livro com a intenção de ser único. Não cria trilogia, não cria saga, sabe? Não chama trilogia fictásia, saga fictásia, duologia fictásia. Faça o livro ter uma história coesa que se encerre ali e você pode deixar gancho para continuações, mas não prometa. Se fizer sucesso e tiver gente querendo comprar, pagar para você escrever a continuação, aí você vai lá e escreve. Se não, goze do resultado que você tiver e parta para a próxima. Mas eu te falo isso, Cleber, porque eu gostei mesmo, eu acho que a tua escrita tá legal, eu leria esse livro. Se esse livro, com esse texto, tivesse no meu Kindle eu lendo, eu ia estar gostando de ler e eu ia dar uma boa nota para ele no final da leitura. Eu ainda tenho que descobrir a história, né? Ver a execução da história, da narrativa. Mas para poder dar uma nota 5 estrelas ou menos. Mas pelo menos uma 4 estrelas ele ganharia, porque ele é uma história divertida. Eu tô lendo e eu tô gostando de ler. Então, isso já me deixa muito feliz. E parabéns por esse individual aqui, Kleber. Eu não sei como é que tá agora o Fictásia, mas eu realmente gostaria que você acabasse ele, fizesse tudo que você tem que fazer e uma hora dessa você mandasse pra gente. Sabe? Porque eu ia realmente gostar de ter esse livro na Flive. Eu acho que é um livro comercialmente muito bom.